Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves o livro do profeta Ageu. Nós vamos dar continuidade, entrando no livro do profeta Ageu. Tendo o livro de Ageu a observação da sequência do nosso estudo, vamos agora para este livro, um livro com poucas palavras e com uma mensagem bem definida a respeito do povo de Israel no pós-cativeiro. Temos acabado de estudar o livro de Esdras, e o livro de Esdras traz o registro de um tempo muito largo, de muitos anos. Foi no tempo de Zorobabel, o retorno do cativeiro, o primeiro retorno, e a reconstrução do templo. Depois seguiram outros fatos mais no livro de Esdras. Mas, na primeira parte, nos primeiros anos da reconstrução do templo, em particular na época após o povo de Israel ser proibido reconstruir o templo, agora voltam a este objetivo de reconstruir o templo, porque o profeta Ageu, auxiliado também pelo profeta Zacarias, Deus usa esses instrumentos para animar o povo a reconstruir o templo. Mas que temos no livro de Ageu de interessante? Ageu, em torno mais ou menos de 520 anos antes de Cristo, que esses fatos se dão. Quem era o rei desta época? O rei Dario, um dos reis, com o título de Dario. É o seu segundo ano. Naturalmente não é um Dario anterior que proibiu, é o Dario que autorizou a continuidade, conforme vimos no capítulo 5 de Esdras. Muito bem. E o tema deste livro de Ageu é a reedificação do templo. Diretamente é este o assunto. O que é interessante no livro de Ageu? Uma observação que é o primeiro profeta que temos pós-cativeiro. Imaginemos o povo retornando de terras muito diferentes, por onde foram espalhados, chegando a Jerusalém, por muitos anos, décadas, sem ter a convivência, o cotidiano das coisas de Deus, e chega em Jerusalém e lá temos dois profetas falando a palavra do Senhor, tal qual os profetas anteriores. Ainda mais Ageu, quando observamos no livro de Ageu a insistência, por muitas vezes, entre que o livro é bem curto, em poucos versos ou versículos, entretanto, insistentemente o profeta diz: assim diz o Senhor, várias vezes, como que forçando o entendimento, insistindo o povo a tentar que era Deus quem estava falando. E Ageu só era o porta-voz, o alto-falante da vontade de Deus para vir esta mensagem ao povo. Muito bem. O que temos interessante aqui é que este livro fala fortemente sobre a vinda do Messias, e é citado também no Novo Testamento. Há citações no Novo Testamento que são segundo a palavra que o profeta Ageu trazia para o povo, ou trouxe para o povo em época anterior. Para o estudo deste livro, vamos fazer uma divisão didática em 4 partes. Por quê? São 4 mensagens em datas definidas, determinadas pelo profeta ao escrever. É o segundo ano do rei Dario. E temos uma primeira mensagem
no primeiro dia do 6º mês. A segunda mensagem já é no 21º dia do 7º mês. A terceira mensagem é no 24º dia do 9º mês. E neste mesmo dia, uma segunda mensagem da parte de Deus. Muito bem, vamos iniciar o nosso estudo passando por alguns versos desses 2 capítulos de Ageu. A primeira mensagem, que foi dada no dia 1º do 6º mês, a observação ou o tema dessa primeira parte, concluir a construção do templo. Tinham começado, pararam, mas é para seguir e concluir esta construção. Muito bem, vendo esta parte que vai envolver o capítulo 1, todo ele, podemos observar no primeiro verso as primeiras palavras registradas por Ageu, quando diz: no ano 2º do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: paremos. A mensagem da parte de Deus por Ageu vem primeiramente para o líder do povo, o governador, aquele que trouxe o povo na primeira leva do cativeiro, Zorobabel. E junto com ele estava um sumo sacerdote chamado Josué. Cuidado para nós não confundirmos os nomes. Temos o Josué, líder do povo no deserto, que substituiu a Moisés. Aquele é um Josué, que era filho de Num. Agora aqui temos um outro Josué, que é de outra tribo, a tribo de Levi, sumo sacerdote, sendo filho de Josadaque. Mas também a palavra é para o povo. E qual é a mensagem? Verso 2, lemos: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Pelos contratempos, ou uma morosidade, ou simplesmente para não tomarem compromisso ou abafarem a consciência da sua responsabilidade para com Deus, o povo diz: não é tempo de construir o templo de Deus. Deus fala a palavra deles. E o verso 3, Deus fala então: veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas, e esta casa, a casa dele, de Deus, há de ficar deserta? O que Deus está dizendo? É tempo de vocês fazerem as suas casas, até passar estuque ou gesso, melhorar e caprichar na casa de vocês. E a minha casa vai ficar parada. Observe esse particular. Quem é maior? Nós ou nosso Deus? Qual é a prioridade? Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. Mas por comodidade, não, vamos cuidar da nossa casa, não é tempo ainda de arrumar a casa de Deus. Quantas vezes nós deixamos o serviço e as responsabilidades para com Deus, para a casa de Deus, ou no nosso ministério para depois? Primeiro eu tenho que fazer alguma coisa. Primeiro tenho que estudar, depois tenho que trabalhar, depois tenho que construir minha casa, comprar o meu carro, tenho que casar, tenho que ter meus filhos, tenho que colocar meus filhos na escola, tenho que formá-los, tenho que casar meus filhos, depois vou olhar os netos. E Deus? Quando eu aposentar, quantas vezes já ouvimos isto? Aí eu vou dedicar ao Senhor. Aí vai para o segundo emprego, já faz até um turno extra. Aposentado não, e fazemos 2. Observem bem esse particular. Buscar primeiro as coisas de Deus, que são para a eternidade. Buscamos, aprimoramos, ganhamos esta vida
e perdemos o reino dos céus. Não pode. Mas o povo estava assim. Aí Deus mostra para eles qual é a consequência desse caminhar. Verso 5. Deus diz assim: ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Essa expressão aqui, aplicai o vosso coração, é repetida várias vezes. E seria como, no linguajar de hoje, observe bem, compara, analise o seu caminho, a sua vida, o que está acontecendo com você. Verso 6. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário no sequitel, no bolso, na sacola, furada. Se perde, vaza, some. Verso 7, Deus volta à expressão. Verso 7. Aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Verso 8. Subi o monte e trazei madeira, edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então agora vem a ordem expressa. Vocês buscam muita coisa e não conseguem nada. Muito esforço para nada. Mas fazei isso. Vai ao monte, busca madeira, edifica a minha casa. Fazei primeiro a obra minha. Lembremos daquela palavra do profeta Elias para a mulher viúva. Vai, faz o bolo, como você falou que vai fazer o bolo do restinho da farinha e do restinho do azeite. Faz, mas primeiro para mim. Primeiro para mim. Já era ensino. Cuidar primeiro daquilo que é da vontade, da obra de Deus. Aí Deus diz, pela boca do profeta, as demais coisas serão acrescentadas. Muito bem. Verso 9, Deus volta à carga. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? O próprio Deus pergunta, por quê? E ele mesmo responde, por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Verso 10, por isso retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Deus está falando direto. Por isso que temos na palavra de Deus, primícia, servir ao Senhor com as primícias. Dá a Ele a prioridade. Ele primeiro. As demais coisas serão acrescentadas, porque tudo sai dele. Ele é a fonte de todo bem e queremos achar bem, não estando ligado ou aproximando-nos de Deus, ou fazendo aquilo que é da nossa responsabilidade ou dever. Por isso, Deus falou bem claro. Querem muito, não tem nada. Quem é que impede? Eu. Deus diz, eu faço isso. Felizmente há um temor no povo. Verso 12. Então ouviu Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. A palavra veio ao coração. Verso 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, o mensageiro, o enviado, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Quando o povo estremeceu, recebeu a palavra, deve ter tido propósito já nos corações, nas mentes, Deus falou, eu sou com vocês. Deus já foi direto, agora estou com vocês. Só pelo propósito, só por temer,
reconhecer as falhas e, naturalmente, alguma coisa nova já estava surgindo. Verso 14 continua: e o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia, no 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Pronto, assim termina o primeiro capítulo, dizendo que foram para a casa de Deus, quando mesmo? No 24º dia do 6º mês, para trabalharem na casa de Deus. Segue a palavra, o registro de Ageu, capítulo 2, e diz, dentro da nossa colocação das partes que temos, tendo visto essa primeira parte, a mensagem concluir a construção do templo, o povo sendo repreendido, depois a reação no sentido de atender a Deus, a segunda parte é a segunda mensagem, e Deus fala da glória que virá sobre aquele templo que vai ser construído e que eles tinham agora colocado a mão para construir. E isso é no 21º dia, no 7º mês. E assim diz o capítulo 2, verso 1: no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Quem? É uma pergunta. Quem é que viu o templo anterior? O templo construído por Salomão? Quem? Continua o verso 3. E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Paremos. Voltando ao livro de Esdras, foi aquela ocasião em que Zorobabel, depois de levantar o altar para os sacrifícios, as ofertas ao Senhor Deus, vão lançar as pedras, colocar os limites da casa de Deus que iriam construir. Quem era mais idoso e que tinha vivido antes do cativeiro, foi por cativeiro e voltava do cativeiro, quando viram os traços do templo que Zorobabel ia construir para Deus, aí choraram. Isso é casa de Deus? Porque a casa que Salomão construiu para Deus, aquela casa sim, Davi juntou ouro, prata que nem se contava mais, pedras preciosas e madeira, e Salomão tinha 300.000 trabalhadores a mais até, para fazer aquela casa. E Davi ainda insistiu: é casa para um grande Deus. Muito bem. E agora tem um povo pequeno, pobre, com oposição de todos os povos em redor, e vão construir o quê? E há uma choradeira no meio do povo. Mas agora, para o Ageu, temos um registro que lá em Esdras não falou. Ageu vem com a mensagem da parte de Deus. Que é? Quem que esteve? Quem que viu o templo anterior? Era rico, era grande. Que pedras, que estrutura. E agora? Isso é nada. Vão construir para Deus um templo cuja obra, cuja construção, cujo tamanho, cujo ornamento, uma pobreza. Mas continua a palavra dizendo ainda, verso 4: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Verso 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos,
ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca. Deus vai fazer um reboliço grandioso. Verso 7. Farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. Aí a promessa do Messias. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Paremos. Então o que o Senhor está falando para o Ageu? Não se incomode da casa ser pequena, mas por causa do que vai acontecer nesta casa, pela vinda do Messias, lembremos as profecias de Isaías e tantas outras profecias falando que vinha aquele que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Conselheiro. Haveria agora sim nesta casa humilde muito mais glória, e algo que ia repercutir e agitar todas as nações. Observem a mensagem do Evangelho atingindo os povos depois. Por isso, segue a mensagem ainda. Verso 8. Vou citar o verso 8 por causa de um pormenor. Diz assim: minha prata e meu é ouro, disse o Senhor dos exércitos. Paremos. Deus é rico? Muito rico. Ele tem todo o ouro, toda a prata, todo o diamante, toda a pedra preciosa, tudo. A terra inteira é dele, o universo todo é dele. Então, para construir a casa de Deus, não tem problema. O que precisar, Deus tem para dar. Agora tem um detalhe, irmãos. Deus dá na medida do necessário. Muitos tomam esta palavra e ficam falando para ele, não, é de Deus o ouro e a prata. Então, prosperidade, eu tenho que ser rico. Eu tenho que estar em abundância e sobrando e até desperdiçando. Não, não e não. O Evangelho de Cristo Jesus é obediência. Cada um tomando a sua cruz e seguindo o Senhor. Negando-se a si mesmo, aborrecendo a si mesmo. Então, é do Senhor a prata e o ouro, mas não é aqui o lugar do nosso repouso, disse Deus, e eu coloco uma outra palavra. Não é aqui o tempo da nossa glória. Agora nos é dado o quê? Seguir nas aflições de Cristo Jesus. Outra coisa não quis saber entre vós, disse Paulo, a não ser Cristo este crucificado, e não como o despejador de ouro e prata, para que cada um de nós tenha mansões ricas por aí. Não. Não e não. Ele tem tudo. Ele vai dar o que for necessário. No propósito. E o propósito principal nesse caso é a sua vontade e a nossa salvação. Por isso que já em Provérbios lemos o sábio falando. E ele ora a Deus na sua sabedoria. Senhor, não me dê a riqueza, mas também não me dê a pobreza. Mantém-me na porção cotidiana. Porque na riqueza não precisa de Deus. E na pobreza pode ser que eu use de alguma injustiça, lançando mão daquilo que não é meu. Assim, Deus é dono de todo o ouro, toda a prata, mas mantém-nos na porção cotidiana. Sempre. Costumo dizer, Deus não tem filhinho de papai. De jeito nenhum. Ele mantém seus filhos na disciplina, porque quer que ele seja o participante. Valorizem a obra. Quantos vi no passado, lá em Minas, fazendeiros riquíssimos, que de manhã cedinho, nem bem o sol tinha nascido, já ia colocando os filhos pequenos para fora, inchada nos ombros, e vamos trabalhar. São pessoas que cresceram com os filhos assim. Filhos que deram valor àquela obra que eles mesmos fizeram, a riqueza do pai que eles mesmos construíram junto, e depois foram bons administradores, e seguiu-se a fazenda. Mas enquanto aqueles fazendeiros riquíssimos, que
viviam esplêndido e regaladamente do que tinham, e os seus filhos não eram incomodados. Precisamos acordar o filhinho, deixa dormir, deixa. São justamente os que destruíram toda a riqueza e depois foram os que estavam de mão estendida precisando de favores. Deus não quer ninguém mendigando, quer que nós sejamos homens acostumados ao trabalho. Ele mantém na porção cotidiana. E se alguém tem a mais, vê que Paulo disse, é para sabermos usar de misericórdia com quem não tem, para distribuir. Então assim é a palavra de Deus. Mas verso 9, a máxima que temos aqui, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É Jesus chegando. No tempo de Salomão, veio a rainha de Sabá com a sua comitiva e ficaram lá assombradas, admiradas com a riqueza, a ordem, a disciplina em Jerusalém, no templo, toda coisa que Salomão punha a mão. Mas com Jesus chegando, era gente de todas as nações, vindo de longe. Onde está Jesus, que é de Nazaré? Aí sim, havia muito maior glória. Quantos? Até temos lá um tesoureiro da rainha Candace, né? Veio de longe, estava ali querendo aprender de Deus e servindo a Deus. Assim continua a palavra. Maior glória. Muito bem. É aqui, a partir do verso 10, que entra a terceira parte do nosso estudo. A terceira mensagem, a chamada dedicação, ou o dedicar-se às coisas de Deus, com promessa de bênçãos. A data foi no 24º dia do 9º mês. E diz o verso 10, ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, dizendo, se alguém leva a carne santa na aba da sua veste, e com sua aba tocar no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou qualquer outro mantimento, ficará este santificado? E os sacerdotes respondendo diziam, não. Precisamos entender isso aqui. Tem uma mensagem. Alguém envolvido com as coisas santas de Deus, esbarrando com as coisas santas de Deus em alguma outra coisa. O que foi esbarrado pelas coisas santas de Deus vai estar agora santificado? Não. Disseram os sacerdotes. Não. Aí o Senhor Deus por Ageu faz uma segunda pergunta no verso 13. E disse a Ageu, se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto, tocar em alguma coisa destas coisas, ficará isso imundo? E os sacerdotes respondendo diziam, ficará imundo. Se alguém estivesse imundo de alguma coisa, segundo o ritual da lei. Se alguém, por exemplo, teve contato com o morto, se alguém tinha um fluxo na sua carne, onde ele se sentava, onde ele se deitava, o que ele tocava, ficava imundo? O sacerdote dizia, tudo fica imundo pelo toque do imundo. Aí vem a mensagem, no verso 14. Então respondeu Ageu e disse, assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e tudo que ali oferecem, imundo é. Que mensagem dura. Mensagem dura esta. O que quer dizer essa mensagem? O povo está em pecado, o povo está em transgressão, o povo é imundo. Tudo que eles querem fazer fica contaminado. Tudo fica contaminado. O povo está imundo. Esta era a situação do povo naquela época. Começando a restauração da nação e desse jeito. Mas, observe a misericórdia de Deus e
a bênção quando há obediência. A partir do verso 15, Deus diz: agora, pois, aplicai o vosso coração. Olha a expressão aí. Aplicai o vosso coração a isso. Desde este dia em diante, antes de pôrdes pedra sobre pedra no templo do Senhor, depois daquele tempo, veio alguém a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vindo ao lagar para tirar 50, havia somente 20. Feri-vos com queimadura, com ferrugem, com saraiva, em toda a obra das vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Onde, pois, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verso 19. Há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado frutos. Mas, desde este dia, vos abençoarei. O que Deus está falando? Tudo que o povo queria fazer, ficava imundo. Eu quero construir uma casa. A casa de Deus pode esperar. Mas não dava certo. E era obra imunda, não abençoada por Deus. Tudo que faziam, imundo. Deus não tinha parte. Deus não abençoava. Como já vimos, o campo não produzia. Como vemos aqui, iam buscar no depósito alguma coisa, mas não tem aquilo mais, só tem menos. Onde foi? Cadê o salário? O bolso estava furado. Mas Deus chama a atenção deles. Fiz tudo isso e ninguém atentou, ninguém observou, ninguém voltou-se para mim. Mas agora, quando vocês começaram a fazer a fundação da minha casa, agora sim, a partir de agora, eu vos abençoarei. Aí está a mensagem, irmão. Deus falando que se obedecer a Ele, haverá bênção. E qual era a ordem do tempo? No tempo de Ageu, a ordem era reconstruir o templo. A prioridade máxima de um povo para servir ao seu Deus. Então também na nossa vida, a prioridade máxima é o quê? Buscar a Deus, em tempo que se possa achar. Essa é a prioridade. As demais coisas virão. E Deus nos abençoará. A mensagem de Ageu serve, é muito clara, útil para nós mesmos nos dias de hoje. Final do verso 19, repito, mas desde este dia, e Deus frisa, o 24º dia do mês 9. Observem, estejam atentos, analisem, confiram, eu vos abençoarei. Pronto. E segue-se a última parte, a quarta mensagem, ainda nesse mesmo dia, uma promessa profética. E diz assim a partir do verso 20. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, dizendo: fala a Zorobabel, príncipe de Judá, dizendo: farei tremer os céus e a terra, derribarei o trono dos reinos, destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que nele se assentam, e os cavalos e os que andam montados neles cairão, cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Sealtiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus promete algo grandioso que vai acontecer naquele dia. Naquele dia. Observem, nos muitos profetas que já estudamos e nos que vamos estudar ainda, mesmo Malaquias e depois Zacarias, ou Zacarias depois Malaquias, temos muita citação naquele dia, porque haverá um dia. E quando se expressa sobre isso,
a palavra de Deus no Novo Testamento já não fala mais de um dia à frente, fala hoje. Hoje. Então Deus falava, naquele tempo Ageu, de um tempo por vir. E diz que Zorobabel seria um anel de selar. Paremos, vamos devagar. Deus usa o nome de Zorobabel para mostrar que nele haveria uma autoridade. Mas só que Zorobabel passou rápido e nada aconteceu de esplêndido em Jerusalém. Mas é que Deus não falava de Zorobabel. Deus usava Zorobabel como uma figura de Cristo Jesus, Messias, que viria. E como ele disse antes, quando ele falou que virá o desejado das nações, haverá um abalo geral. Quando o Senhor disse que estaria fazendo tremer os céus e a terra, e etc. Mas quando fala que Zorobabel seria como um anel de selar, agora coloquemos o entendimento. Anel de selar é aquilo que é usado, instrumento para carimbar e dar autenticidade a um documento e que tem toda, vamos dizer assim, todo o poder e tudo mais, toda autoridade. Quando está selado com o anel do rei, pronto, vale tudo. Muito bem. Zorobabel seria como anel, não Zorobabel, mas Jesus. Porque Jesus seria o quê? Aquele que teria todo o poder nos céus e na terra. Ele é o anel de selar, ele é a autoridade máxima. Lembre-se de Faraó, que deu o seu anel para José, no sentido que José tinha toda a autoridade para tudo. Assim também Deus está falando para o Ageu que viria um ao modelo de Zorobabel, da descendência de Judá, na genealogia de Davi do Messias, que seria o, vamos dizer assim, representante legal de Deus na terra. Aí vemos a palavra quando diz: há um só Deus e só um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Como também em Hebreus capítulo 1 diz: havendo Deus falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, agora fala-nos pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, sendo ele a expressa imagem da sua pessoa e o resplendor da sua glória. Aí está o significado de anel de selar, aquele que tem todo o poder. Selou, mandou, escreveu, pronto, é válido. Assim seria não Zorobabel, mas Cristo Jesus. E com esta palavra, porque te escolhi, temos que voltar ao Salmo 2, quando o Senhor diz no Salmo 2, porque as gentes se amotinam, porque os povos se agitam, eu recitarei o meu decreto. Ou seja, Deus já determinou: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me e te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. É o cumprimento da palavra. Jesus já está constituído como autoridade máxima. Ele é o José, não do Egito, é o José de toda a plenitude do que há nos céus e na terra. A representação máxima, a expressa imagem de Deus entre nós. E assim termina o livro do profeta Ageu. Observe, curtinho, bem objetivo, mas de uma grandeza grande. Por que Deus estava querendo tanto a construção do templo? Para seguir a normalidade do povo cultuar a Deus, para o povo se purificar de tantas abominações e imundícia com que se contaminavam, para a obra crescer e vir depois o ensinamento para outras gerações e ficarem aguardando o Messias. O Messias vem, o Messias vem. O que a samaritana aprendeu e no seu pequeno entendimento disse para Jesus: eu sei que quando vier o Messias
vai nos ensinar todas as coisas, ou tudo. Que privilégio dessa mulher. Ela entendia do jeito, mas estava esperando o Messias, o desejado das nações. E Jesus diz para ela: eu sou aquele que fala contigo. Aí está a grandeza, mas nós entendemos o livro dos profetas. Quanta coisa bonita temos. Muita coisa a gente não entende muito bem, mas se entendemos, poderemos descobrir uma riqueza enorme de tudo aquilo que Deus prometeu fazer e que Deus tem feito e que está também ao nosso dispor em Cristo Jesus. Nele temos toda sorte de bênçãos. Que assim Deus nos abençoe por Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.